Esse vídeo é uma continuação de Jujutsu Kaisen Zombies. Se vocês ainda não estão por dentro dessa história, eu recomendo bastante vocês assistirem ao primeiro compilado que está aqui no card. Passem lá antes de prosseguir. Sukuna finalmente retorna ao campo. O Rei das Maldições olha para o Gojo e com desprezo pergunta: que expressão de merda é essa? Mas Sukuna percebe algo preocupante. Ele ainda não recuperou completamente o seu ritual após a luta anterior. E mesmo assim, ele entende uma coisa: não há mais tempo. O monstro à sua frente continua evoluindo. Então Sukuna encara Gojo e declara: o round 3 começou. No instante seguinte, o campo explode com um impacto brutal. Pedras se partem, o chão racha e a batalha recomeça. Sukuna grita furioso: maldito pirralho ganancioso. Sukuna começa a perceber algo estranho em seu oponente. Ele observa o Satoru Gojo infectado e chega a uma conclusão preocupante. Mesmo recebendo seus ataques, Gojo consegue aguentar os cortes sem ser despedaçado. Sukuna então pensa: perfeito, assim poderei recuperar meu ritual desgastado. Mas há algo que chama ainda mais sua atenção. Ele já tinha notado desde o início, mas agora não tem dúvidas. A culpa é da infecção. Quando Sukuna menciona infecção, ele lembra das histórias de zumbis que Itadori costumava assistir. Irritado, ele apenas estala a língua e diz: que mal isso dá. Mesmo assim, Sukuna vê a utilidade na situação. Se aquele monstro continuar lutando, talvez ele consiga usar isso ao seu favor. Enquanto ele observava o campo de batalha destruído, ele sente algo estranho dentro de si. Seu corpo inteiro começa a vibrar, então Sukuna percebe: ele está perto, muito perto. Sukuna observa o estado de Satoru Gojo com um sorriso provocador. Ele questiona: você sequer sabe o que é um Black Flash? Tem alguma ideia do quão impossível é fazer o que você acabou de fazer? O campo de batalha fica em um silêncio enquanto a energia amaldiçoada ainda vibra no ar. Então Sukuna continua: você tem ao menos ideia do que é realmente a verdadeira feitiçaria? O narrador revela um fato impressionante. Durante toda a batalha em Shibuya, o corpo de Satoru Gojo já registrou um total de 4 Black Flash, algo extremamente raro até mesmo entre os feiticeiros mais poderosos. E naquele momento, uma energia explode. Sukuna finalmente entende o que está acontecendo. Ele reconhece que aquela criatura possui todas as informações e habilidades de Gojo, mas existe um problema. Mesmo tendo esse conhecimento, ele não possui compreensão real daquilo que está fazendo. Então Sukuna revela sua conclusão: o estilo, as formas, tudo tem falhas. Agora que ele enxergou essas falhas, Sukuna sorri de forma cruel e declara: você é apenas uma farsa. No instante seguinte, a energia amaldiçoada explode. O poder se concentra em um único ponto, e então acontece novamente: Black Flash. Um impacto devastador que atravessa o campo de batalha e acerta em cheio o Gojo. Em outro cenário, a gente vê Yuki, Tsukumo e Mahoraga. Ao perceber o nível de ameaça, Yuki entende que não pode perder tempo. Tem que eliminar o Mahoraga, pois ele está infectado, senão ele vai se adaptar ainda mais à infecção. Ela toma sua decisão. Com determinação, Yuki se prepara para atacar e declara: antes que seja tarde, temos que eliminar essa coisa. Enquanto ela tenta atacar o Shikigami, algo inesperado acontece. Criaturas infectadas começam a surgir de todos os lados. Yuki percebe imediatamente o problema. As criaturas se jogam na frente do Shikigami como se estivessem protegendo Mahoraga. Yuki então entende a situação. A batalha começa a sair do controle, mas então algo estranho chama sua atenção. Um som metálico ecoa no campo de batalha. Yuki para por um instante. Ela olha em direção ao monstro e então percebe uma roda. Voltando para o Sukuna, agora que ele consegue ler vários dos movimentos de Gojo, ele finalmente começa a ganhar controle da luta. Sukuna então faz uma conclusão importante. Se aquela criatura tivesse ao menos um pouco mais de entendimento real das técnicas de Gojo, essa batalha poderia ter acabado muito antes, talvez até com a primeira expansão de domínio. Mas existe um limite claro para a infecção. O vírus pode copiar o corpo, pode copiar as habilidades, mas não pode copiar o verdadeiro gênio de Satoru Gojo. E contra Sukuna, isso não seria suficiente. A luta continua com uma explosão brutal de força. O chão de Shibuya racha violentamente quando Sukuna lança mais um ataque devastador. O impacto atravessa o solo levantando pedaços gigantes de concreto e destruindo tudo ao redor.
Mas mesmo diante desse golpe monstruoso, o Gojo infectado continua se movendo. Entre destroços e poeira, seu corpo ainda resiste. Então vemos o olhar de Sukuna, calmo, frio, calculando cada movimento. Ele já entendeu como aquele monstro luta, e agora a batalha começa a virar completamente a seu favor. Sukuna acerta um golpe extremamente forte, lançando o Gojo contra uma superfície. Mesmo após o impacto, ele continua de pé, e é aí que Sukuna avança novamente, preparando o próximo ataque. Enquanto observa o Gojo infectado avançando, Sukuna analisa seus movimentos, dizendo que são irregulares, com pouca sincronização e sem ritual. Para Sukuna, isso torna os ataques do oponente muito mais previsíveis. E no instante seguinte, ele age, causando uma explosão violenta no campo de batalha. Gojo encara Sukuna enquanto ele cai do alto, pronto para atacar. Sukuna provoca, perguntando para ele se ele acha que consegue acompanhar o seu ritmo. Gojo responde com desprezo enquanto encara o inimigo. Enquanto o ataque desce com força, ele declara: "Vou te colocar no seu lugar, seu bastardo soberano." Os dois avançam ao mesmo tempo e o choque de seus ataques colidem no ar, espalhando destroços pelo campo de batalha. Em combate de alto nível, cada detalhe importa, cada movimento precisa ser preciso, porque um único erro pode decidir vários instantes da luta. Sukuna avança envolto em energia, e mais um Black Flash acerta no estômago de Gojo. O impacto do Black Flash lança Gojo para longe, atravessando 5 quarteirões de Shibuya. Enquanto avança, Sukuna pisa sobre as maldições infectadas, destruindo-as no caminho. A técnica reversa, normalmente usada para curar, tem um efeito oposto quando usada contra maldições. Ao entrar em contato com elas, causa dano direto e pode até destruí-las. Sukuna se lembra do que aconteceu antes da luta. Alguém tentou salvar Satoru Gojo usando rituais reversos, mas no final isso apenas acabou causando dano nele. Agora, diante de Gojo caído, Sukuna se aproxima e coloca a mão sobre sua cabeça, pronto para testar o que acontecerá a seguir. Sukuna segura uma maldição infectada pelo pescoço enquanto encara Gojo infectado. Ele explica que essa infecção é uma forma de vida destinada a se tornar algo superior, algo que nem feiticeiros nem maldições tentaram criar em séculos, mas ainda é jovem demais e nem entende o que realmente é. Mesmo assim, Sukuna deixa claro que tudo isso só foi possível porque ela conseguiu infectar alguém poderoso como o Gojo. Sukuna deixou bem claro que também houve um azar nisso tudo em relação à infecção, porque nesta era ela acabou encontrando Sukuna. A luta continua enquanto o corpo de Gojo infectado começa a se regenerar. Sukuna percebe que o lado direito do rosto dele está recuperando exatamente a área onde as técnicas amaldiçoadas costumam ser armazenadas. Observando isso, Sukuna conclui que Gojo foi mais inteligente do que parecia e pode estar recuperando suas habilidades. Sukuna observa o potencial dessa criatura. É diferente de um feiticeiro comum. Mesmo ferido pelo contato com a energia reversa, ele continua evoluindo. Com frieza, Sukuna provoca, dizendo que se ele pretende se ajoelhar, é melhor fazer isso olhando para baixo. Então ele toma uma decisão. Aquilo será resolvido agora. De repente, o Gojo avança e agarra Sukuna pela roupa. O ataque pega no movimento, enquanto a luta continua em alta velocidade. O Gojo avança em alta velocidade, arrastando Sukuna pelo cenário, destruindo tudo no caminho. A força do movimento rasga o ambiente enquanto os dois atravessam as estruturas sem dar espaço para parar. O choque entre os dois atravessa um prédio inteiro, rasgando por completo. Por um instante conseguimos ver um escritório em silêncio. De repente o Gojo aparece arremessando Sukuna, destruindo todo o cenário. Mesmo infectado, Gojo ainda se move com precisão. Ele analisa cada movimento de Sukuna, tentando entender a situação enquanto continua avançando para atacá-lo. Sukuna limpa o sangue do rosto e sorri. Ele já percebeu algo. Se Gojo não pode usar aquela técnica amplificadora, então a luta se resume a uma coisa: quem recuperar primeiro a sua técnica amaldiçoada vence. Depois dos danos causados pelo domínio de Yuta e Geto, o corpo de Gojo não funciona como antes. O vírus que o controla começa a adaptar a marionete, fortalecendo sua resistência em vez de apenas curá-lo. Por isso, os ataques cortantes do Sukuna não causam o efeito esperado, nem o desmantelar nem partir, consegue arrancar um membro sequer. Mesmo assim, Gojo continua avançando. Os dois colidem novamente, um Black Flash explode no impacto. Tanto Gojo quanto Sukuna já alcançaram 4 desses golpes em Shibuya, algo quase impossível de acontecer.
mas agora é diferente. Gojo está mais fraco e já não é tão resistente quanto antes. Os dois se atacam ao mesmo tempo, Black Flash contra Black Flash. Os golpes se acertam no mesmo instante, mas algo está estranho. Sukuna percebe na hora, o impacto não foi direto. O impacto acontece novamente e para ambos aquele foi o quinto Black Flash. Sukuna encara Gojo por um instante e não pode descartar uma possibilidade. Se Gojo entrou naquele estado especial, o estado em que um feiticeiro sincroniza completamente com a energia amaldiçoada, então o resultado pode ser perigoso. Porque nesse estado a recuperação e o poder do usuário disparam. A trocação de golpes está em uma velocidade muito alta. Sukuna pensa rápido, mas como um feiticeiro reencarnado, ele sabe que certas habilidades podem ser ilimitadas no corpo que ocupam. E se Gojo estiver usando memória e instinto para enganar seus movimentos, então essa luta pode tomar um rumo inesperado. Cada golpe rasga o ar e destrói tudo ao redor, mas Sukuna calcula em silêncio. Faltam 6 segundos para que sua técnica amaldiçoada se recupere. Se ele aguentar até lá, a batalha pode virar completamente. O tempo começa a correr. 5 segundos. Os dois continuam trocando golpes violentos sem dar espaço para respirar. 3 segundos. Sukuna resiste enquanto Gojo avança sem parar. 1 segundo. A luta está prestes a mudar completamente. O tempo passou muito rápido com a luta. Já era 2:30 da manhã em Shibuya. Sukuna junta as mãos e finalmente... expansão de domínio. As cortinas da morte se abrem mais uma vez e o campo da batalha é tomado pelo Santuário Malevolente. A técnica amaldiçoada de Sukuna possui 2 tipos de ataques. O primeiro é desmantelar, um corte que atravessa o ar e atinge o alvo à distância. O segundo é partir, um golpe que se adapta à energia amaldiçoada e à resistência do inimigo para cortá-lo de forma mais eficiente possível. O Santuário Malevolente é diferente de qualquer outro domínio. Ele não precisa fechar uma barreira. É como pintar diretamente no ar uma obra divina sem precisar de tela. Dentro desse domínio, tudo é cortado. Seres com energia amaldiçoada são atingidos por partir, já que aqueles sem energia são rasgados por desmantelar. E ao dar uma rota de fuga, Sukuna amplia o alcance do domínio. Agora ele se estende por quase 150 metros ao redor. Dentro do Santuário Malevolente, os cortes não param. Desmantelar e partir atacam sem cessar até o domínio terminar. Mas naquele instante, em Shibuya, às 12:35 da manhã, Gojo responde, novo estilo das sombras, domínio simples. Sukuna analisa a situação com cuidado. Ele percebe que Gojo ainda mantém uma técnica anti-domínio ativa e decide não correr o risco de cair nela novamente. A possibilidade de Gojo ter fortalecido as barreiras do seu domínio após as últimas expansões também não pode ser descartada. Se expandisse o domínio perto demais, Sukuna poderia acabar sendo pressionado a ter uma técnica comprometida em combate direto. Por isso, ele toma uma decisão estratégica, expandiu seu domínio à distância, mantendo Gojo longe e reduzindo as chances de uma aproximação perigosa. Sukuna mantém o selo de mãos enquanto se prepara. Ele calcula o tempo restante, falta pouco mais de 1 minuto. Dentro do domínio, os cortes continuam se acumulando, pressionando Gojo sem parar. O espaço inteiro é dominado pela técnica, enquanto o corpo de Gojo permanece no centro da destruição constante. Se nada mudar nesse intervalo, o resultado da batalha já estará decidido. Quando 2 técnicas são executadas ao mesmo tempo, uma delas inevitavelmente perde parte da sua potência. Mesmo sob pressão constante dentro do domínio, Gojo decide apostar tudo. Enquanto mantém sua defesa ativa, ele inicia outra técnica ao mesmo tempo. A tensão dentro do domínio aumenta, então pouco tempo depois, o domínio simples de Satoru Gojo começa a ceder sob a pressão contínua dos cortes. Os cortes continuam a atravessar o corpo de Gojo sem parar. Entre todas as possibilidades, apenas uma pode realmente mudar a situação. Se aquelas técnicas fossem ativadas, os cortes de domínio cessariam, mas o tempo ainda corre. Apenas 44 segundos se passaram desde a ativação do Santuário Malevolente. Então, em meio à destruição constante, a abertura começa. No meio da destruição, Gojo inicia a construção da técnica. Os princípios se alinham um após o outro. 2 forças opostas entram em contato. O vazio surge no ponto onde tudo converge. A polarização toma forma. Os fundamentos da técnica se organizam. E dentro daquele instante suspenso no espaço, a energia começa a se reunir. 2 técnicas supremas tomam forma ao mesmo tempo. De um lado, as chamas de Sukuna se curvam no ar formando um arco destrutivo. Do outro, o Gojo conclui a convergência de forças opostas.
Duas destruições se encontram no mesmo instante, o arco de chamas avança e o vazio roxo é liberado. O Fuga corta o espaço em alta velocidade. Do outro lado, a energia condensada de Gojo avança para encontrá-lo. As duas forças se aproximam rapidamente. No instante seguinte, Sukuna percebe: a massa de energia que vem em sua direção não é uma técnica comum. A abertura é executada, o impacto desencadeia uma explosão massiva na superfície, espalhando destruição por um raio de 150 metros. Aquela deveria ser a explosão capaz de pôr fim à existência de Satoru Gojo, ao menos era o resultado esperado, mas no mesmo instante em que a explosão ocorre, algo mais acontece. A técnica havia sido executada por um curto período de tempo. Devido a essa execução incompleta, sua potência não alcança o nível necessário, e por causa disso o resultado não é definido. Durante um choque anterior de domínios, Gojo impôs uma limitação a si mesmo. A evolução de sua técnica foi pausada, permanecendo contida até que ele decide liberá-la. Em troca, um benefício foi acumulado. Nos instantes seguintes, a capacidade de recuperação de seu corpo aumentaria drasticamente. Agora mesmo após suportar a técnica de fogo de Sukuna, os danos começam a ser revertidos rapidamente. O cérebro de Satoru Gojo ainda é capaz de ativar o vazio infinito novamente e reconstruir a área afetada mais algumas vezes. Enquanto isso, após a queda de seu domínio, Sukuna se encontra momentaneamente sem técnica ativa, e naquele instante do campo de batalha, a possibilidade de virada surge. A explosão se dissipa, o campo de batalha é tomado pelo silêncio coberto por destroços e crateras abertas pelo impacto. No meio da destruição, uma figura permanece de pé. Mesmo após suportar a técnica e a explosão, Gojo continua ali, observando o resultado do confronto. À distância entre os escombros, o corpo de Sukuna permanece imóvel. Por um breve instante surge a dúvida sobre o desfecho daquela troca devastadora. Diante do confronto, uma lembrança surge para Gojo. Em outro momento, em outro lugar, uma figura o aguarda sentado calmamente. A conversa começa em um ambiente tranquilo, distante do caos da batalha. Entre palavras simples e observações inesperadas, o passado do Gojo volta à superfície. Diante de Gojo está Suguru Geto. Calmamente ele observa com um sorriso discreto, enquanto comenta sobre as roupas que Gojo usa. Entre provocações e respostas casuais, a conversa revela a familiaridade entre os dois, um momento simples de um passado que já não existe mais. A lembrança avança. Gojo encara Suguru Geto com estranhamento, tentando entender o que está acontecendo. O cenário parece real demais para apenas uma ilusão, mas também distante demais do presente para ser realidade. Geto se aproxima com calma, como se aquele encontro fosse algo natural. A conversa muda de tom quando ele menciona um acontecimento recente, Shibuya. O nome traz de volta o peso das batalhas e as consequências daquele dia. Mesmo dentro daquela memória, a fronteira entre passado, presente e consciência começa a se tornar incerta. Gojo abaixa levemente a cabeça, como se ainda sentisse o peso da batalha. Ele admite quase com naturalidade que a luta foi pesada mesmo para ele. Mahoraga foi um obstáculo real, algo que exigiu tudo o que ele tinha para superar. Geto escuta em silêncio. Depois de responder de forma calma, quase indiferente, mesmo que Gojo não tivesse feito nada, eventualmente aquilo teria chegado ao mesmo resultado. Era apenas uma questão de tempo. Gojo franze os olhos por trás dos óculos, percebendo o quão distante aquele tipo de pensamento está do que ele costumava ouvir do velho amigo. Geto continuou olhando para o horizonte, como se estivesse falando de algo inevitável. Geto observa Gojo em silêncio por um momento. O mais forte parece diferente agora, não derrotado, apenas no corpo, mas pesado por dentro. O cansaço finalmente alcançou alguém que sempre esteve acima de todos. Geto percebeu isso imediatamente. Para ele está claro que Gojo carrega uma frustração profunda, a sensação de que no fim, tudo aquilo que o tornava mais forte acabou sendo usado apenas como uma arma. E talvez seja justamente isso que mais pesa, não a derrota, mas a dúvida de não ter conseguido ir além. Naquele espaço entre memória e despedida, Gojo permanece em silêncio, encarando esse sentimento pela primeira vez. Diferente das escolhas que Gojo fez no passado, agora não parece ter sido uma decisão tomada por vontade própria. As circunstâncias o levaram até ali. Gojo reage com um leve tom de ironia, quase tentando quebrar o peso da conversa. Mesmo assim, Geto continua. Ele sabe exatamente o que Gojo fez naquela batalha, sabe que ele lutou até o limite e que deu tudo o que tinha.
Ainda assim, isso não muda o que está diante dele agora, porque no fundo, mesmo tendo feito tudo, Gojo continua carregando aquela sensação incômoda, a de que apesar de tudo ainda não foi o suficiente. Essas lembranças, na verdade, eram uma isca criada pelo Kenjaku para poder conseguir selá-lo. Gojo tentou usar a expansão de domínio para tentar fugir, mas Yuta usa a fala amaldiçoada que ele conseguiu copiar, só que ele acabou se ferindo muito. Porém, Gojo foi selado.